E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. De onde que sai o anticristo, o homem que se levanta contra a igreja e contra Deus nos finais dos tempos? O apóstolo João disse o seguinte, que os que se opuseram naquele tempo, e os que se oporiam à vontade de Deus, à palavra de Deus, durante o tempo do cristianismo, através dos séculos, até o final dos tempos, seriam os próprios da própria igreja. Alguns deles, não todos, alguns. Homens que vieram na igreja, receberam a palavra de Deus, mas se voltaram contra a palavra de Deus em um momento determinado. E esses mesmos homens, que aparentemente eram como se fossem dos nossos, mas se voltaram contra Deus e contra a igreja, e saíram dentre nós, ou dentro da igreja, para se opor à palavra de Deus, são chamados de anticristãos, de anticristos. Comparando e recordando, lembrando-nos também de Judas Iscariotes, que era um dos 12 e traiu o nosso Senhor Jesus. E como traiu? Vendendo por 30 moedas de prata aos fariseus, aos mestres da palavra daquele tempo, do tempo de Jesus. E estes fariseus o tomaram preso ao nosso Senhor Jesus e lhe entregaram aos romanos. Então, vemos um que estava no meio da igreja e se colocou contra Deus. E quando ele vai relacionar e vai falar sobre o anticristo, ele dá uma característica específica. Ele fala, eles estavam conosco, mas não eram um dos nossos, porque se fosse um dos nossos, teriam permanecido conosco. Ou seja, o que caracteriza o anticristo, e como mais para frente ele vai definir, além de ser aquele que nega o Filho, é aquele que esteve no meio do povo de Deus, porque estavam conosco, mas não eram de nós, porque se fossem um de nós, teriam permanecido conosco. A gente vê isso muito claro na figura também de Judas Iscariotes, e vemos isso claro também no como é ajuizado Judas na sua traição. Porque vai dizer a palavra que justamente no momento de maior intimidade com Jesus Cristo, justamente no momento da Santa Ceia com o Senhor, e no momento mais íntimo em que ele chega a colocar a mão no próprio prato do Senhor, ali então é que Satanás vai entrar no coração dele. Vai dizer a palavra que naquele momento Satanás entrou em seu coração. Quando a gente está falando do anticristo, a gente está falando de um corpo. O apóstolo João aqui, ele não vai falar de um, mas ele vai falar de anticristos no plural. E desde aquela época, há mais ou menos 2000 anos atrás. Porque na verdade o anticristo ele é um corpo que se forma na negação do Cristo manifesto. Porque da mesma forma que Jesus Cristo morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou para formar um corpo para si mesmo, que é a sua igreja, assim também há na negação do seu corpo a formação de um corpo blasfemo. O corpo do Senhor se formou a partir da cabeça.
sendo Ele a cabeça, e se estendendo o corpo, que é a igreja, a partir do corpo dele, que somos nós. Nós que comemos da sua carne e do seu sangue na Santa Ceia, como símbolo daquilo que virá a ser em plenitude na eternidade, porque hemos de herdar do próprio corpo do Senhor, como sendo filhos de Deus, como hoje herdamos a carne dos nossos pais, o sangue, o DNA dos nossos pais, a genética dos nossos pais, dessa descendência do pecado, assim naquele dia receberemos um novo corpo e herdaremos da genética e do corpo do próprio Senhor, nascido de uma virgem e gerado novamente e puramente de Deus. Por isso que nasceu de uma virgem, quando a virtude do Altíssimo a cobriu. Por isso também o apóstolo Paulo vai falar que Jesus Cristo é o último Adão, porque de novo é um novo homem gerado diretamente de Deus. Porque a figura do primeiro Adão que pecou, todos nós pecamos, e o pecado e a corrupção entrou em nós. E Cristo também, vindo em semelhança de pecado, mas sem pecado, nascendo de uma mulher pecadora, não pecou. E sendo gerado de novo, diretamente de Deus, cria nele uma nova geração, uma nova raça, vencendo o pecado, para que todo aquele que morar em Cristo seja parte do corpo dele e da família de Deus. Por isso que somos adotados como filhos de Deus. Isso é muito claro. Se a gente vai lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, vai falar que aqueles que não têm o Espírito de Cristo, esses tais não são dele. Ou seja, a condição para nascermos de Deus é recebermos o Espírito de Deus. Não só o sopro de vida que o Senhor dá, mas está ligado nele, está ligado à videira, como um raminho, nascido do próprio Senhor. Bem, por que eu estou falando do corpo de Cristo? Porque para entender o anticristo, a gente tem que entender o corpo de Cristo. Porque não existiria anticristo se não existisse o Cristo. Porque o anticristo, ele justamente é uma oposição a Cristo. O anticristo, o homem 666, o homem 666, ele é aquele que transgride, que pisa sobre a salvação de Deus. O homem que, como Judas Iscariote, sendo um dos 12, traiu o Senhor. É como o homem de hoje, que tendo a salvação, que tendo o Espírito Santo de Deus, pisa sobre a salvação e trai ao Senhor. Porque hoje, ao sermos nós o santuário de Deus, o homem, quando profana o templo de Deus, profana o seu próprio coração, profana a sua própria salvação. No capítulo 9 de Ezequiel, vemos um povo, o povo de Israel, daquele tempo, do tempo de Ezequiel, daquele tempo de quando eles foram levados cativos para a Babilônia e ficaram 70 anos ali, porque eles tinham trazido todo tipo de maldade, de idolatria do mundo para dentro de Israel, para dentro da cidade de Jerusalém e para dentro do templo. Hoje, esse templo já não é mais aquele construído com pedras e de madeira, como naquele tempo de Ezequiel, mas sim é o templo construído no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, em seu poder no Espírito Santo, construído quando o Senhor nos foi preparar muitas moradas, quando subiu aos céus e também quando derramou o seu Espírito Santo, nós passamos a ser moradas eternas, passamos a ser santuários de Deus. Digamos assim, que a profanação daquele tempo, do templo de Israel, da cidade celeste de Israel, era como uma sombra da profanação que será no dia de hoje, aqui no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo 15, diz assim a palavra de Deus: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que lhe atenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Aqui o Senhor Jesus, para explicar para os seus discípulos e para culminar o acontecimento dos fins dos tempos e a manifestação da grande tribulação, ele começa citando uma profecia de Daniel.
dizendo: quando virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Qual que é o lugar santo de Deus hoje? Muitos estão esperando a manifestação do anticristo naquele templo, lá na Jerusalém atual, terrestre, onde temos a mesquita da cúpula de ouro, onde há aquele entrave do judaísmo com o islamismo, no mesmo lugar que Salomão havia construído o templo e que hoje só ficam os muros do pátio exterior, o muro das lamentações. Bem, sabemos que, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, que existe a Jerusalém terrestre e existe a Jerusalém celestial, e que a terrestre e a atual gera filhos para a escravidão, mas que a celestial gera filhos para a liberdade. Inclusive ali ele vai comparar as duas Jerusalém, as duas mulheres que teve Abraão e gerou filhos para ele, Sara, a mulher, a esposa legítima, e Agar, a escrava, que vai gerar Ismael, aquele que é lançado fora da promessa, ainda que sustentável, com bênçãos, mas não participante da promessa de fato feita a Abraão, descendente de Abraão que bendiziria todas as famílias da terra. Então, quando a gente está falando do lugar santo de que falou o profeta Daniel, a gente não está falando de lá, mas a gente está falando do lugar que Deus santificou. E vimos ali em Tessalonicenses capítulo 2 que o apóstolo Paulo fala que o filho da iniquidade, o filho da perdição, ele vai ostentar ser Deus assentando-se no lugar santo de Deus, no santuário de Deus. E aqui vem um mistério tremendo, meus irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer: acaso não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus e que Deus, que é santo, habita em vós? E que quem destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Também o próprio apóstolo Paulo vai falar em Atos dos Apóstolos. Vai ser citado dizendo que Deus, sendo criador dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem pode ser servido por homem algum, como se de alguma coisa precisasse. Então, o templo de Deus, que Deus edificou para si, não construído com mãos humanas, é o corpo de Cristo, e hoje em Cristo é a igreja. Então, o templo de Deus, a morada de Deus, é o coração de todo homem chamado para ser filho de Deus. Nós somos santuário do Espírito Santo. Então, qual que é o lugar que Satanás almeja alcançar e se assentar? Qual é o santuário que ele quer roubar, almejando e ostentando ser Deus? É o coração do homem. Nunca pararam para pensar nas pragas do Apocalipse? Quando vamos numa das últimas pragas, lá entre as 7 taças da ira de Deus, dos flagelos do Senhor sobre toda a humanidade, vemos que o 5º anjo derrama a taça da praga sobre o trono da besta. E qual é o efeito de derramar aquela taça da ira de Deus sobre o trono da besta? Os homens remordiam a língua de dor e tinham úlceras e chagas. Mas a praga não foi derramada no trono da besta? E por que os homens estão remordendo a língua de dor e tendo em si mesmo úlceras e chagas? Porque o homem, profanado por Satanás nos últimos tempos, será o próprio trono da besta. Porque o lugar que Satanás irá se assentar não é em meio de tijolos frios, dessa Jerusalém terrestre, onde há tanto derramamento de sangue, lá no Oriente Médio. Mas o lugar que Satanás quer se assentar é no coração do homem. Por isso ele forja a sua imagem no homem. Porque se ele ganhar o livre-arbítrio do homem, se o homem quiser o que ele quer, gostar do que ele gosta e rejeitar o que ele rejeita, então ele reivindicará a legalidade para invadir o homem. Se trata disso, meus irmãos. Quando estamos falando das invasões dos inimigos entre os profetas, quando estamos falando de Joel, do enxame de gafanhotos, estamos falando da invasão
do maligno sobre a humanidade. O templo a ser profanado é o coração do homem. Por isso que está escrito, quando vides o abominável da desolação, de novo, Mateus 24, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, Jesus sela como mistério, disse quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Judéia se referindo a todos aqueles que estão na promessa do verdadeiro judeu, que é Jesus Cristo, que habitam em Cristo. Fugir para os montes, não se fala, não está se dizendo a respeito de um monte físico, mas se está dizendo a respeito de um monte alto, do lugar alto. Da mesma forma que lá em Hebreus capítulo 12, vai falar que nós temos chegado ao monte Sião, onde está o próprio Cordeiro de Deus, os santos com os nomes arrolados nos céus, e em volta do monte os milhares e milhares de anjos. Como também está escrito que ainda não se viu, nem se ouviu, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fala subiu ao coração. Por que subiu ao coração? Porque na verdade, espiritualmente falando, o monte é o coração do homem. A abominação é tudo aquilo que abomina Deus. A abominação desoladora é um coração que se entregou à perdição, se entregou a Satanás. O templo que Satanás invade, o templo que quer invadir Satanás, o templo de Deus, esse é aquele coração de todo aquele que rejeita a palavra de Deus. E em vez de ser morada do Santíssimo para todo sempre, passa a ser morada de Satanás. Ou seja, Satanás querrá sentar-se no santuário de Deus, no templo de Deus, querrá subir às nuvens, como diz a palavra de Deus, ali em Isaías 14. A abominação é o próprio Satanás. A abominação é o próprio homem que se entregou na perversão a Satanás. E ali, onde está a abominação desoladora, o homem é totalmente consumido, assolado e desolado. Passa a ser seu coração um deserto absoluto. Continuando ali em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 em diante, diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento, diz o apóstolo para a igreja, nem vos perturbei, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos se engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A palavra nos disse que naquele tempo não deveria a igreja inquietar-se se seria já o final dos tempos, mas que não seria assim, que não seria o final dos tempos até que não viesse a aparecer o homem da perdição. Qual é o homem da perdição? É o anticristo, aquele que, rejeitando a salvação, passou para ser domínio de Satanás, entregou seu coração a Satanás, entregou o que deveria ser o santuário de Deus, a morada de Deus, entregou seu coração a Satanás. Satanás não quer esse mundo material, Satanás quer o coração dos homens, para aí então dominar as questões materiais e espirituais. Satanás quer invadir, possuir aquele homem que é o homem da perdição, o anticristo, aquele que se volta contra Deus, porque poderia ter tido nele o Espírito Santíssimo de Deus e ser morada do Altíssimo, ser templo de Deus, mas através dessa apostasia que vemos no mundo inteiro, eles foi se entregando a Satanás e passa de aos poucos a ser morada de Satanás. Por isso que a abominação que ele próprio, com Satanás e as suas legiões de demônios que lhe dominam, a abominação
que essa imagem da besta, feita no próprio homem, abominável, o filho da besta, esse é o filho da perdição, esse é o verdadeiro anticristo, aquele que passa a ser um veículo do maligno aqui na terra. Por isso é que o homem da perdição traz os abismos até a terra. A terra cai aos abismos por causa da transgressão daqueles que podiam ser homens de Deus e passaram a ser abominação e estão desolados e assolados. E diz aqui no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Muitos imaginam um templo de Deus feito na terra. Poderiam até fazer uma imagem de algum templo passageiro aqui no mundo, mas o verdadeiro templo não é mais aquele que o Senhor mandou construir de pedras e madeira aos israelitas, e aquele templo que foi destruído pelos romanos no ano 70 da era cristã. Não, o templo que Satanás quer destruir, onde quer se assentar, é o coração do homem. O mistério do número da besta, e aí quando estamos falando da besta e relacionando ela com o anticristo, temos o anticristo como a cabeça de um corpo maligno, e justamente o corpo do anticristo é a besta. Só que ao contrário do Senhor, que primeiro se formou a cabeça do corpo de Deus, sendo Jesus Cristo, depois o corpo que é a igreja, louvado seja o nome do Senhor, ao contrário disso, como anticristo, as coisas acontecem ao inverso. Na verdade, se forma primeiro um corpo de iniquidade e depois se manifesta em carne um broto maligno que é a cabeça, como uma espécie de monstro, de zumbi montado da iniquidade dos homens, forjado numa imagem à semelhança de Satanás. Lembremos que Jesus repreende duramente os fariseus, saduceus da sua época, quando eles reivindicam ser filhos de Abraão. E Jesus fala: vós não sois filhos de Abraão, porque se fostes filhos de Abraão, se alegrariam por me ver, porque Abraão me viu e se alegrou, e exultou. E ele complementa falando: vós sois filhos do diabo, porque fazeis a obra do vosso pai. Dali sai o anticristo. Por isso que está escrito: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E a última hora porque a plenitude dos tempos conflui na manifestação do Filho de Deus em carne, né? O apóstolo Pedro vai trazer aquela profecia de Joel, falando que nos últimos dias, né, o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. E por que ele traz aquela profecia naquele tempo? Porque o último dia, o último tempo, a última hora é na plenitude da manifestação de Deus. E Deus se manifestou em plenitude no seu Filho Jesus Cristo. Quando as irmãs de Lázaro vêm a Jesus e falam: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus pergunta: vês que ele há de ressurgir? E elas respondem dizendo: eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir no último dia. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca mais morrerá. Ou seja, o último dia do ressurgir dos mortos ganharem vida, o último dia em que a ressurreição sou eu. Eu sou a ressurreição. Eu sou esse tempo. Então, meus irmãos, na última hora em que se manifestou o Filho de Deus, desde que se manifestou Cristo e onde se manifesta Cristo, traz junto o último tempo, a última hora. E junto da última hora traz a manifestação do anticristo. Por isso que está escrito: já é a última hora.
E como vistes que veio anticristos, também agora muitos anticristos têm surgido. Então no plural, porque são muitos, mas formam um só, que é um corpo. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então necessariamente, o anticristo sai do meio daqueles que rejeitaram o Evangelho, uma vez tendo aparentemente aceito. Então, aparentemente eu digo na onisciência do Senhor fora do tempo. Vai falar que o número da besta é 666. Se formos à estátua que Nabucodonosor levanta em Daniel capítulo 3 para ser adorado por grandes e pequenos, magistrados e nobres do Império da Babilônia naquele tempo, vamos ver que aquela estátua tinha 60 côvados de altura por 6 de largura. 60 por 6. E se vamos ver quando e como foi criado o homem e a mulher na criação natural, vamos ver o homem e a mulher natural inseridos no 6º dia da criação. Então, quando estamos falando que 666 é o número da besta e também é número de homem, estamos falando de um encher de uma medida de homem, justamente do homem fora do descanso do Senhor, porque Deus fez a criação em 6 dias e no 7º descansou. Ele passou pelos 6 dias e adentrou ao descanso e convida os homens a entrarem no descanso, como está lá em Hebreus capítulo 4, que esta é um descanso que se chama o dia de hoje, que é o dia da voz, da palavra de Deus, da manifestação do Evangelho na face de Cristo Jesus. Mas todo homem que ouve o convite para o 7º dia e fica do lado de fora no 6º dia, ele se enche de uma medida fora do Filho de Deus. Então, o 666 é um homem cheio de uma medida do próprio homem. É a elevação da estatura de homem à estatura de Deus. Por isso que aquela estátua de Nabucodonosor tinha 60 côvados de altura por 6 de largura. Porque era uma estatura de homem em que todos deveriam adorar, como se fosse Deus. Então, o 666 que Satanás forja é convencer o homem de que ele é Deus de si mesmo, que ele é independente do Criador, que ele pode fazer o que quiser, que todas as chaves do seu sucesso, do seu progresso, estão nas suas próprias mãos. E então, quando ele faz isso, ele se enche de uma medida fora do Filho de Deus. Então, quando estamos falando do número da besta, meus irmãos, do 666, justamente estamos falando de uma estatura de homem, do dia que foi criado o homem caído, no 6º dia, da estatura, da medida da estátua que Nabucodonosor ergueu no Império da Babilônia para que todos se ajoelhassem como que se fosse Deus. Então é o homem se enchendo da sua medida de criatura, como querendo ser criador e querendo que todos se prostrem perante ele. Vemos isso muito na figura da Babilônia, porque Babilônia vem de Babel, que bem lembremos da Torre de Babel, que tentou alcançar as alturas dos céus através das obras das suas próprias mãos, queimando tijolos e fazendo uma torre, e juntando todas as raças para então formar um corpo independente do Criador, que por mérito próprio chegaria aos céus. A gente vê essa figura também espelhada no maior representante histórico do Império da Babilônia, o rei Nabucodonosor, que em um dos sonhos é visto, dado por Deus, revelado por Deus como sendo uma grande árvore que abrigava os pássaros, aninhava os pássaros e abrigava as feras do campo, e que foi cortada pelo Senhor. Uma grande, gigantesca árvore, simbolizando o homem que cresce em si mesmo, como o homem da Torre de Babel, o homem grande árvore, o homem grandioso em si mesmo. O mesmo pecado de Satanás, que quis se assentar nas alturas celestiais, se fazendo Deus.
se ensoberbeceu, se envaideceu em si mesmo. E por isso foi arrancado de lá e arrancado da sua habitação e lançado nos abismos. Assim também a imagem da besta que Satanás seduz os homens, que a segunda besta que aparece da terra seduz os homens, é justamente esse convencimento que você pode ser o que você quiser ser. Você é perfeito em si mesmo. Você não precisa de reverenciar ou honrar o Criador da sua existência, mas você é Deus em si mesmo. Essa é a grande sedução. Esse é o espírito que manifesta a mentira e se manifesta contra toda a divindade, porque a divindade para ele é o próprio homem. Vemos o falso profeta tomando a proporção na Europa como nunca tomou hoje em dia. Não só na Europa, mas no mundo inteiro, mas principalmente lá. Porque lá em outra ocasião que foi o berço do cristianismo, que resistiu a tantos ataques contra o mundo cristão, ainda que houvessem corrupções, agora é o continente que mais nega a existência de Deus. E por isso que está sendo invadido como está sendo invadido. E isso não vai parar por lá, vai acontecer no mundo inteiro. Só que chegará um momento que o espírito da falsa profecia, no corpo que ele forma em todas as religiões fora de Cristo, ele entregará o poder à besta. E então a besta reinará sobre tudo e todos que não têm a marca do sangue do Cordeiro no coração e na fronte. E porá a sua própria marca 666 em todo homem que assim for seduzido. E não existe homem que pode resistir. Só Cristo pode resistir. E aqueles que estiverem com Cristo. O que nos livra de anticristo não somos nós mesmos as nossas convicções pessoais, mas é através da nossa fé a presença do próprio Filho de Deus em nós. Como está escrito, aqueles que não têm o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ali mesmo em Daniel, no capítulo 4, no versículo 10, quando Nabucodonosor tem aquele sonho, diz assim: eram assim as visões da minha cabeça, diz ele. Na minha cama eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que sua altura chegava até os céus e foi vista até os confins da terra. E sua folhagem era formosa e seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves dos céus faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha nela. A que se refere esta palavra que o próprio profeta Daniel fala logo adiante no versículo 20, respondendo para o rei Nabucodonosor, lhe disse assim: a árvore que vistes, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até os céus, e que foi vista por toda a terra, e cujas folhas eram formosas, e seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves dos céus, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, e a tua grandeza cresceu e chegou até os céus, e teu domínio até a extremidade da terra. Então, a palavra é clara no que nos ensina, no que nos revela. Nesse tempo, Nabucodonosor tem um sonho, e como ele era o rei da Babilônia, e Babilônia representa hoje a cidade que está no mundo inteiro, o homem natural, na carne, o homem que reina sobre a terra. Bom, o homem é aquela árvore que tem domínio sobre toda a face da terra, sobre todos os animais, sobre todos os recursos naturais. Também, se alguém tiver alguma dúvida, porque é comparada aqui essa árvore com Nabucodonosor, aí no Salmo 92, no número 12, diz assim: e o justo florescerá como a palmeira
crescerá como o cedro no Líbano, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus, ou seja, no templo do nosso Deus. Então Deus, em várias ocasiões, compara a seus servos, a seus filhos, a seu povo, como se fôssemos árvores plantadas junto a riachos, aos ribeiros, ou seja, ao poder do Espírito Santo de Deus, junto ao rio que nasce do trono de Deus, que é o próprio Deus que nasce e corre de coração em todos aqueles que somos seus filhos. Glórias a Deus. E meus irmãos, e aí, para terminar, diz assim na palavra no versículo 25, e falando brevemente, diz assim: e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho dos céus, e passar-se-ão os 7 tempos por cima de ti, e até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E enquanto ao que foi dito, que deixasse no tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que os seus reina. E, portanto, ó Rei, aceita o meu conselho e desfaça teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se prolongar a tua iniquidade. É o que o Senhor nos diz com esta palavra. Esta grande revelação nos diz o seguinte, que assim como Nabucodonosor, quando se exalçou na sua soberba, porque ele tinha grande poderio sobre o mundo inteiro, através de ser o rei da Babilônia, ser representado por aquela árvore que dominava sobre o mundo inteiro. O homem também hoje é representado assim, dominando sobre o mundo inteiro. O homem está cheio de riqueza, cheio de poderio, mas sua soberba se tem ensalzado por sobre o poderio e a majestade de Deus. Ele acha que ele é o dono desse mundo, que ele pode fazer de todas as coisas. Mas aqui a palavra está dizendo assim, que assim como a Nabucodonosor, o Senhor lhe cortou como se cortasse suas pernas, digamos assim, cortou aquela árvore, cortou seu poderio e seu reinado, e ele se transformou em uma fera por 7 anos. Assim também o Senhor está nos falando desse final dos tempos, desse tempo dos 7 tempos que o Senhor traz neste final, toda tribulação, todo juízo sobre toda a face da terra, e também separa-se o povo quando o homem, nessa tribulação, e vendo a animalidade que há no mundo inteiro, ele reconhece que só um Deus é Senhor. Nabucodonosor olhou para os céus em um momento determinado e clamou a Deus, e Deus lhe tirou daquela animalidade. Assim também, o homem que clama a Deus, Deus lhe tira daquela animalidade e o coloca no seu trono novamente. Porque o Senhor se compadece daquele que se arrepende, daquele que dá glórias e honras somente ao santo nome do Senhor, no poder, na palavra de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Assim como Nabucodonosor ficou 7 anos animalizado, bestializado, assim também, nesse final dos tempos, o homem está sendo animalizado por si próprio, pela sua própria soberba. Deus está cortando as pernas, Deus está cortando essa árvore orgulhosa, que o homem, querendo se achar, que ele tem na sua mão todo o poderio e toda a glória, e que é dele. Porque Nabucodonosor se começou a gloriar, a glorificar-se a si mesmo de toda aquela majestade e poderio que ele tinha, e não reconheceu que era de Deus, que lhe tinham vindo todas aquelas coisas. Assim o homem hoje em dia rejeita Deus. Esse grande homem impio, esse grande homem cheio da transgressão, esse grande homem abominável, esse grande homem que tem cuspido sobre a palavra de Deus, o Senhor lhe está cortando também, como aquela árvore que o Senhor lhe cortou a Nabucodonosor e lhe tirou seu reino e lhe deixou amarrado ali ao tronco com as correntes de cobre.
e de ferro, que representam os últimos dois reinos, que seria o de Java e de Roma, que seriam aqueles reinos que são descritos no capítulo 7 de Daniel, e que são esses reinos, toda essa cultura greco-romana que domina sobre o mundo inteiro, e quer prevalecer na sua filosofia, no seu poderio. Esse homem de bronze, esse homem de ferro, esse homem cheio de arrogância e de orgulho, esse homem que quer sobrepassar o poderio e a majestade de Deus. O que Deus faz com eles? Como vocês mesmos podem apreciar no meio do mundo, Deus tem cortado aquela árvore orgulhosa, e cada dia o mundo se animaliza e se bestializa mais e mais, porque não será o fim dos tempos, como diz a palavra, até que não venha a apostasia. A apostasia está ali, à tua frente, está perante teus olhos, a podes apreciar. Todo aquele que rejeita a majestade e o poderio de Deus, no santo nome de Jesus Cristo, é aquele homem que é o apóstata desse final dos tempos. Por isso, a igreja tem que se separar. E separar, como ali no capítulo 9 de Ezequiel disse, que aquele que tinha a pena de escrivão marcou a todos aqueles que se queixavam contra as iniquidades que estavam cometendo os israelitas. Ou seja, Deus se preocupa das iniquidades que comete o povo de Deus. E Deus castiga aqueles que transgridem a lei de Deus e a palavra de Deus. O Senhor hoje separa a sua igreja. Está separando através do poder do Espírito Santo. Mas aqueles que rejeitam a salvação, aqueles que pisaram sobre a salvação, estão destinados ao fogo eterno. O Senhor se agrada daquele que se queixa do mal que se comete no meio da igreja, porque há muita transgressão. E assim como naquele tempo, de quando nosso Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, os líderes do povo de Israel, os mestres da lei, os saduceus, os fariseus, todos conhecedores da palavra de Deus, não somente rejeitaram a Jesus Cristo, mas também o entregaram aos romanos para que fosse crucificado. O homem de Deus não pode ser tocado pelo inimigo. Sempre tem que ter um Judas Iscariotes, como hoje, um traidor, um que transgride, um que se vende ao mundo para que a igreja possa vir a ser tocada. Porque se não houvesse traidores, se não houvesse os anticristos no meio do mundo, a igreja não poderia ser tocada, nem martirizada, nem perseguida, nem crucificada, nem sendo queimados vivos, nem encarcerados, nem privados de alimento, de roupas, como acontece no mundo inteiro. Então, Deus separa seu povo. Hoje, temos que nos separar. Separar, não lutar com as armas do mundo, mas separando-nos nesse poder. Nesse poder dos que temos o Espírito Santo, a marca da promessa, Deus nos separando do meio segundo, estamos protegidos pelo poder do Espírito Santo.